Todos os membros do Chapéu de Palha são extremamente competentes em suas devidas funções, e em questão de poder, cada um deles é muito mais forte do que qualquer piratinha comum. Contudo, quando falamos de Akuma no Mi, apenas 4 deles possuem. E são eles: a Hito Hito no Mi normal do Choppa, a Yomi Yomi no Mi do Brook, a Hana Hana no Mi da Robin e a Hito Hito no Mi modelo Nika do Luffy. Por mais que essa tripulação seja composta de pessoas com capacidades incríveis, há algumas situações que os membros mais fracos passam por momentos completamente difíceis. Tirando Jinbe, Zoro e Sandy, que realmente são exímios usuários de Haki, sobram Nami, Usopp e Franky. E mesmo assim, eles possuem uma força de vontade que superam em muito todas as nossas expectativas. A Nami, por exemplo, sobreviveu a várias cabeçadas que a Uchi acertou nela, com sua testa revestida em Haki. Não faço nem ideia como a navegadora sobreviveu a isso, mas uma coisa é certa: ela sempre foi uma ótima ladra e nunca desistiu até aqui. Apoiar o seu capitão e fazê-lo se tornar o rei dos piratas é com certeza uma prioridade para ela. Sabendo disso, seria muito interessante que ela tivesse uma espécie de boost de poder. Só que ao invés de Haki que precisa ser treinado, pode ser algo que pode ser ingerido. Se é que vocês me entendem. Pensando nisso, eu vou lançar a pergunta: como seria se a Nami tivesse comido a Goro Goro no Mi em One Piece? Eu escolhi a fruta do Enel por fazer sentido com a narrativa atual da história, mas com certeza existem outras que fariam com que ela obtivesse poder. A Soro Soro no Mi seria um grande exemplo, já que ela domou os Zeus apenas com as suas capacidades manipulativas. Imagina a quantidade de homes que ela faria só pra roubar no seu lugar. Mas isso fica pra um outro vídeo, porque agora a Nami não teve a sorte de conseguir essa Akuma no Mi antes de conhecer o Luffy, nem nada do tipo. Nós vamos assumir que a navegadora do bando do Chapéu de Palha conquistou esse poder depois que todos foram separados em Shabold. O que então nos leva para um começo igual, onde Luffy a salvou e derrotou Arlong em seu nome. Lá em Skypiea, ela vivenciou o terror e presenciou as grandes habilidades que o deus Enel possuía, e aprendeu que o Luffy só conseguiu derrotá-lo porque as condições foram favoráveis. Depois de ser derrotado, Enel tentou fugir para a lua, só que nesse universo ele se esbarra com Kaido. O Rei das Feras já estava tentando se matar de alguma forma, se jogando lá de cima da Ilha dos Céus. Ao ver aquela criatura bizarra, Enel tenta atacá-lo, mas sabemos como isso termina. Graças a essa imprudência, a fruta do raio respawnou em um lugar bem específico, o Etheria, o lugar que a Nami passou seus 2 anos durante o time skip. Lá estava ela se alimentando com deliciosas frutas, quando de repente dá uma mordida em algo nojento. Rapidamente, Nami sente um choque na espinha e ao se assustar ela dá um grito e junto dele vem um raio gigantesco. Só que diferente do Luffy, que é meio burro, a Nami já percebe o que está acontecendo e se toca que a partir de agora ela teria comido a Goro Goro no Mi. Por saber como seus poderes funcionam, ela resolveu passar esses 2 anos treinando suas novas habilidades em conjunto com a tecnologia do clima que havia em Etheria. Agora que ela tem o seu clima Attack atualizado com a capacidade de produzir nuvens e tem as habilidades para usar isso como um boost, Nami está em um outro nível. Como vocês sabem, essa fruta dá ao usuário a capacidade de produzir livremente raios e usá-los como quiser. E por ser uma Logia, ela é intangível a qualquer ataque que não tenha Haki ou Kairosek. Fora que, graças aos conhecimentos de navegação e clima que a Nami possui, ela ganhou algo que aumentou suas capacidades monstruosamente. E também agora que o bando tem meio que eletricidade infinita, o Franky consegue aumentar ainda mais o nível das suas invenções sem precisar utilizar refrigerante como fonte de energia. Logo depois do time skip, no reencontro do Chapéu de Palha, lá em Shabold, Demaru Black e sua gangue estão fingindo ser Luffy e seus amigos. Usopp e Nami se encontram e se livram deles com facilidade. Só que pensem só naquele momento em que a mulher coloca a arma na bochecha da Nami. Usopp não precisaria nem chegar. O poder de choque que ela usa com seu clima Attack é aumentado em centenas de vezes. Dessa vez, possivelmente, toda a tripulação fajuta vai de arrasta pra cima. Usopp fica surpreso ao ver que o poder do Enel agora pertence à sua amiga. Só que rapidamente ele se toca que muito provavelmente ele é o mais fraco do bando. Isso o motiva para continuar treinando e se tornar um bravo guerreiro do mal o mais rápido possível. Na verdade, todos os Chapéus de Palha ficam incrédulos com o poder que ela tem agora. E você também deve ficar incrédulo com esse imenso botão de se inscrever que deve ser apertado para que você continue recebendo muito conteúdo incrível igual esse aqui. Sanji fica apaixonadíssimo pela forma que a navegadora usa seus poderes. E o Luffy, bem, ele apenas ri e diz que agora ela faz parte do time que não pode nadar. Pela reação sem graça, a Nami quebra o Luffy na porrada como de costume. Lá na Ilha dos Homens Peixes, a Gata Ladra está lutando contra vários outros piratas e ao invés de apenas usar o seu bastão novamente, ela cria nuvens para poder usar um gigantesco El Thor. Em apenas um ataque, ela devasta todos os seus oponentes. Possivelmente ela ficou
ficou muito empolgada depois que ela viu seu capitão desmaiando mais de 50 mil pessoas com seu Haki do Rei. Na real, até mesmo quando Zoro, Usopp, Brook e ela vão lutar contra o Rei Neptune e os guardas, a luta é basicamente terminada em segundos. O espadachim e a navegadora juntos foram mais do que o suficiente. Se a gente avançar para Punk Hazard, tudo naquela ilha seria resolvido com mais facilidade. Aquele dragãozinho verde, que é uma criação do Vegapunk, teria virado churrasco na hora. No final, quando eles estivessem tentando impedir que Baby Five e Buffalo fugissem, seria uma brincadeira de criança. Um raio de alguns milhões de volts seria suficiente, tirando o fato que ela se moveria rapidamente até onde o Caesar estava e chutaria ele de volta sem nenhum problema. A próxima oponente que possivelmente veria um sol de raios seria Diora, uma oficial da família Don Quixote que estava sob o comando do Tréboro. Ela possuía a Atoato no Mi, uma fruta tipo paramécia que fazia com que pessoas ou objetos se transformassem em arte abstrata. Uma das frutas mais sem noções que eu já vi. O Oda, quando resolveu criar isso aqui, possivelmente ele já estava cansado de escrever. A real é que Nami conseguiria sair do alcance dessas habilidades antes mesmo dela ser convertida em arte. Depois, era só finalizar sua oponente. Se a gente fosse comparar com o que aconteceu originalmente, qualquer luta que a Nami fosse entrar, seus oponentes não teriam basicamente a menor chance de enfrentá-la com esses poderes. Até porque muitos deles não possuem nem Haki até essa parte aqui quando a gente for chegar em Whole Cake. Mas antes disso, lá em Dressrosa, eu vou pular, sabe por quê? Porque muito possivelmente a Nami já tem poder o suficiente para lidar com diversos soldados lá do Doflamingo e facilitaria e muito a passagem de todos os chapéus de palha por essa ilha. Durante Zou, os Minks se tornam aliados de Luffy e seus amigos, mas antes que isso pudesse acontecer e todo o plano dos Kozuki começasse a ser posto em prática, há uma certa batalha entre eles. E um desses confrontos foi quando o Ando tentou atacar a Nami. Nessa situação, a Mink provavelmente só passaria direto e desmaiaria ao ser eletrocutada. Tô começando a achar que essas habilidades de maneira geral tornariam a navegadora meio badass. Fora que como o Luffy é imune, ela simplesmente poderia jogar todos os poderes nele quando ela estivesse irritada. Tenho até pena do Sanji durante o arco de Whole Cake. Quando o Luffy apenas apanha do seu cozinheiro, Nami foi lá e deu um tapa na cara dele de tanto ódio que estava sentindo. Em posse da fruta do raio, ela muito provavelmente teria preparado para jogar um Raigo inteiro em cima dele, porém claro, Luffy a teria impedido. E falando em Whole Cake, esse foi um arco complicado para Nami. Ela teve que se deparar com diversos desafios e embora ela tenha lidado muito bem com eles, agora em posse da Goro Goro no Mi, nem se fala. Seu primeiro encontro com a Brulé teria sido engraçado. Após ver seu capitão se jogado longe, ela quase acabou sendo pega, mas rapidamente usou seus poderes de clima para vencer. Graças ao efeito Logia da sua fruta, ela simplesmente olharia com cara de snob para a coitada da Brulé, que ficaria altamente assustada. Depois disso era só pegar o bastão e meter na cara da filha da Big Mom que os problemas estariam resolvidos. Praticamente todo mundo que a Nami enfrentou até aqui é fraco contra raios. Então, pensando nisso, depois de ter derrotado a Brulé, daria até mesmo para ela dar uma mãozinha pro seu capitão na luta contra o Cracker. Se vocês não se lembram, o ministro do biscoito estava usando uma armadura e quando Luffy a quebrou, ele percebeu que seu adversário era ainda mais forte. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, Nami rapidamente domou todos os homies e fez obedecê-la colocando terror. Uma ajudinha pro seu capitão não seria problema diante dessas circunstâncias, é só para ajudar as coisas a se resolverem mais rápido. Quando a Galete aparece para prendê-la, normalmente a substância fluida que ela usa não teria muito efeito, mas como todos eles têm Haki, pode até ser que a Nami sofresse. Porém, com certeza, Nami se aproveitaria ainda mais das nuvens produzidas pela Big Mom. Fora que depois desse arco ela ia ter os Zeus. Eu não consigo nem calcular de maneira numérica a quantidade de incremento que ela teria depois de ter esse home. Nami seria a encarnação do raio e a rainha desse elemento. Tá maluco? Eu mesmo não gostaria de enfrentá-la. Indo para o ano, ela seria praticamente imbatível por pessoas comuns. Obviamente, contra a Big Mom não teria muito o que ser feito, só corre que é melhor. O Orochi possivelmente teria perdido alguma das suas cabeças naquela descarga elétrica e então chega o embate que todos amaram ver. Urti. De todas as lutas que a Nami resolveu se meter, essa é uma das cenas mais bonitas que vemos. Urti é um dos 6 astros que lutam ao lado do Kaido e seu poder é muito superior. Uma única cabeçada dela é suficiente para amassar o crânio dos seus oponentes. Porém, por um milagre do destino, mesmo ficando muito ferida, Nami conseguiu sobreviver ao seu ataque. A Ladra estava prestes a morrer quando ela pede desculpas e então Urti diz que se ela afirmar que seu capitão jamais será o rei dos piratas, a sua vida será poupada. Mesmo Nami quase sendo morta, ela se recusa a negar os sonhos do Luffy. Logo na sequência, quando Urti bate na Otama, a Ladra fica muito bolada e ataca com toda a sua força. Claro que o dano não foi muito grande e foi necessária a ajuda da Big Mom para que a Nami não fosse morta. Porém, caso essa luta tivesse acontecido enquanto a Nami estivesse em posse dos poderes da Goro Goro no Mi, a gente poderia muito possivelmente ver a forma final dessa fruta. A mesma que Enel
chamou de Amaru. Mas com certeza, Nami seria mais criativa do que apenas virar um avatar do elemento. A verdade é que Urti tem um haki do armamento muito forte, e talvez a navegadora não conseguisse ganhar, mas que seria uma luta bonita, seria. Um ataque especial usando toda a sua eletricidade poderia ser suficiente para derrotar a sua oponente sem nem mesmo precisar que a Big Mom interferisse. Fora que alimentar os Zeus com as esferas de tempestade e usar isso como catalisador para os seus raios teria um impacto gigantesco. Outra coisa que me veio na cabeça agora é que após comer o suficiente, se o Home conseguisse se tornar uma gigantesca nuvem, ela ainda poderia utilizar isso aí como meio de transporte para poder chegar nos cantos mais rápido. Ao analisar todas essas lutas, eu tenho uma conclusão. Se esses poderes parassem nas mãos da Nami, possivelmente nós teríamos outra lutadora no nível da Robin que acabou de demonstrar uma forma demoníaca. E então deixaríamos pro Usopp, Frank e Choppa o posto de mais fracos. Claro que obter esses poderes não mudaria em nada o final da saga do Chapéu de Palha, mas para Nami realizar o seu sonho seria mais fácil, até porque desenhar o mapa olhando de cima deve ser mais tranquilo. Fora que também é bem fácil de aceitarmos que possivelmente ela desenvolveria um haki da observação básico e que seria aumentado graças aos seus poderes. Resumindo, no final seria um ótimo acréscimo pro bando. Obviamente vocês devem ter suas opiniões sobre o impacto que isso causaria na obra. Só que agora eu quero que vocês comentem aí embaixo outras frutas que a Nami poderia comer e que a tornaria tão quebrada quanto com a Gorogoro no Mi. De resto, se quiserem saber como o Luffy lidaria com essa fruta, aconselho esse vídeo daqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o like e a gente se vê num próximo vídeo. Foi um prazer, eu fui.